Bom dia, amigos de São Fidélis, onde quer que vocês estejam. Muitos, talvez, não possam estar me escutando nesse momento, mas eu gostaria muito que as palavras ditas por Clóvis Santarém sejam divulgadas, né? Que elas tenham um- uma direção. E essa direção, posso dizer de forma bastante objetiva, que temos que fazer algo por São Fidélis. Nossa cidade tão querida, tão estimada. Mas não basta, vejam vocês, não basta que simplesmente fiquemos a falar que São Fidélis é a nossa cidade querida, é a cidade que, que amamos. Se a gente ficar só nesse processo de admiração, como estamos fazendo, né? Eu acho que vocês já vão de concordar comigo, que nós estamos como pessoas em processo de inércia, né? Quer dizer, quase que paralisadas em relação às nossas presenças, às nossas ações, a, a questão de que precisamos levantar nossas vozes, nós precisamos ser escutados. Se ficarmos todos mudos, vendo, né, escutando a voz de outros tão somente, ou de um ou outro, ou poucos, que não tem nada a ver com nossos pensamentos, com as nossas idealizações, com aquilo que a gente, sim, nós como fidelenses, todos nós queremos que aquilo que não está certo seja regularizado, que seja dada atenção para todas as nossas necessidades e carências, né? Isso eu estou falando qualquer que seja o cidadão de São Fidélis. O, o que tem menos posse, o que tem uma posse mediana, ou até o mais o afortunado, todas as pessoas são necessitadas. Vamos considerar, né, vamos partir agora de cima, né? Quando o rico fica doente, ele, na ausência, por exemplo, em São Fidélis, nós não temos nenhum sistema de saúde que atenda de imediato, com a presteza e a qualidade que o cidadão precisa. Então, tanto o rico, meu amigo, você que está aí em cima, não fique tão né, sozinho aí em cima nessa parte, não. Desça e se junte aos pobres. Vamos tornar a igualdade. O que eu quero dizer? Se você, né, tem um município, tem uma cidade, e na hora, mesmo com todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, e na hora que você precisa, você não sabe aonde ser socorrido, né? Você vai ficar entregue a uma situação de pouco ou quase nenhum acesso àquele tratamento mínimo, aquela resposta imediata para salvar, inclusive, uma vida. Essa questão da saúde, ela é bastante crítica na nossa cidade. Isso eu estou situando os ricos, os pobres, todos os cidadãos que precisam de, de ter a saúde preservada e cuidada. Isso é um ponto que nós não devemos abandonar, né? Mas como? Então, Clóvis, você fala isso, e qual é a saída, Clóvis? Olha, a saída nós, os cidadãos, não temos poder, por exemplo,
de colocar para nós pegarmos a, a botar a mão na massa, né? Vamos dizer assim, uma coisa bem popular. Mas nós podemos dizer e ir de encontro aos governantes para exigir deles, porque vocês não tomam tendência de fazer uma assistência melhor da saúde. Ah, mas, Clóvis, esse problema é a nível do Brasil inteiro, é do Brasil inteiro. Mas se você cuidar da sua casa, do seu quintal, né, cuidar da sua cidade, já é um grande avanço. Você não vai ficar dependendo, se a cidade vizinha não fez, eu também está com dificuldade, também acho que eu também não vou conseguir. Pelo contrário, não, não fique esperando. Tenho dito isso e vou firmar mais, confirmar. Vamos dar o passo à frente, aquilo que é da nossa necessidade, vamos de encontro à destinação certa. Vamos procurar, né, algo que nos leve a essa execução, né, trazendo isso para a realidade, fazendo acontecer. Então, a questão da saúde, ela não pode ser através dos cidadãos, né, que eu disse, botar a mão na massa, mas os governantes têm a obrigação de instituir o processo de implantar no município condições dignas de atendimento à saúde, como construir um hospital, por exemplo, que em governos anteriores, inclusive, foi destinada verba para fazer e não foi feito. Achou-se que aquilo ali não era o momento. E depois desse momento, quantos de nossos entes queridos, né, se foram dessa vida? Ou talvez questões simples de atendimento, que a saúde já tem que ser acompanhada. Isso é um ponto básico da nossa sobrevivência, modo de viver. Então, eu quero dizer para vocês que os governantes, quem é gestor público, tem que né? Você está mostrando as cartas para os outros. Eu não estou nem aí. Eu quero que, né, que se não for o Clóvis Santarém, ou qualquer que seja o outro, tem que fazer. Não interessa a pessoa, o gestor, ele tem que fazer, não é ficar falando um do outro ou não, o que o outro fez, o que o outro não fez. Faça você. É essa a nossa verdade que nós temos que dizer para a população. Essa é a questão da saúde. Olha, eu fico, assim, vamos dizer, abismado com a situação. Quando nós falamos saúde, é o alcance geral de todas as pessoas, desde a criança até o idoso, não é isso? Nós temos que cuidar das pessoas, não interessa a idade. Aí, mas nós temos pontos críticos, além disso aí, nós temos pontos estrangulantes, né, que infelizmente vem nos levando, né, dessa vida para o término dela, saindo da vida para isso que nós. Cláudio, nós então não devemos pensar que algum dia nos vamos dessa vida, pelo contrário, Deus nos fez, né, para nascer e para morrer. Essa é uma realidade nossa. Não adianta a gente fugir disso. Mas enquanto tivermos vida, nós temos esse direito. Eu só lamento a situação dos idosos em São Fidélis, sem nenhuma assistência. Olha, planos de saúde caríssimos. Então, vamos considerar as pessoas onde que uma pessoa aposentada, idosa, sem condições, né, de ter uma renda, aonde a gente vai buscar socorro? Vai ficar batendo nas portas das pessoas amigas, que São Fidélis nós somos solidários, mas nós não podemos, nós temos pouco, né, talvez não dê nem para nosso sustento, mas mesmo assim a gente ajudando por cima. Mas não é isso que tão somente queremos ser, somos solidários. Não, a solidariedade é sim para compor
o bem-estar, né? Bem-estar das pessoas. É necessário, mas não a esse nível do governo, né? Do governo municipal, nos deixar com essa incumbência. E cada um se ajuda o próximo. Lamentável, né? Vamos ajudar os idosos, as crianças, que se eu tiver alguma coisa, doença grave, tem que ser transferida para Campos e outros municípios. Vamos fazer um hospital público de grande alcance de atendimento, que tenha todas as especialidades. Isso aí é uma utopia. Utopia é não ter verba, que tem verba, podemos apelar para o governo federal, principalmente, né? Não estou falando nem do estadual, mas podemos apelar para o governo federal, nos dê esse apoio. E aí sim, constrói um hospital, coloque os médicos, pague salários justos, né? E em vez de gastar dinheiro com outras coisas, vamos gastar dinheiro com as necessidades da população. Por quê? Por que isso? Porque se faz necessário, né? Aquilo que é necessário, não podemos ficar delongando, empurrando com a barriga. Então, essa questão do hospital, nós todos sabemos que é uma história, né? Fizeram historinhas e não tornaram verdade, realidade. Então, é no momento, está na hora certa da gente pegar, se juntar e colocar pessoas que têm essa responsabilidade como meta. Né? Não é tão somente responsabilidade, não. Às vezes a pessoa é responsável e não consegue colocar essa responsabilidade em prática. É ser responsável na execução, contra a execução. E indo de encontro aos anseios da população. Não podemos mais conviver com tal situação. Isso eu falo na área da saúde, né? Porque, olha, há pouco tempo atrás, né, nós, os mais antigos, saúde, nós sempre falávamos assim, né? Hoje ainda se fala, né? Mas os jovens talvez não ainda, ou não se aperceberam, né? Desse modo de linguajar, de enxergar a vida. Nós falávamos assim: saúde, paz e muito dinheiro no bolso. Olha só, esse tripé, nós não. Saúde, olha, Deus me perdoe. Jesus Cristo, né? Jesus está conosco, glória a Deus. Mas os homens, façam o seu papel. Gestores públicos, vamos fazer a nossa responsabilidade. Então, o tripé: saúde, paz. A paz, ela vem dentro daquilo que nós temos no nosso modo de viver, a nossa convivência social, né? Se nós temos problemas que ocorrem em decorrência, por exemplo, de não termos emprego, geração de emprego, certo? Nós temos o tal a problemática da saúde, né? Pessoas doentadas na família, dentro da própria casa, né? E muito dinheiro. Como tem muito dinheiro, se nem emprego nós temos, nem geração de renda tem? São Fidélis da parada, está indo para o buraco. Mas Clóvis, isso aí, como fazer geração de emprego? É muito fácil. Coloca as pessoas certas no lugar certo, que tenham habilidade, inteligência, competência para justamente vislumbrar o que São Fidélis pode trabalhar, né, a nível de trazer empresas que façam a geração de renda. Melhorar, né, o péssimo estado, né, de existência da atividade comercial em São Fidélis, aprimorar, dar condições melhores para que não continue morrendo. Né? Os comerciantes estão fechando as portas, não só por causa da pandemia, depois a pandemia está indo embora, graças a Deus, já foi, né? E agora continuamos no mesmo barco. Não, esse barco já está furado. Vamos construir um caminho sólido. Mas então, e aí,
E aí, tá com você, meu amigo Fidelense, minha amiga Fidelense. Enxergue dessa forma. Todos nós sabemos disso, todos nós conversamos disso, sobre isso, sobre esses problemas que nós temos enfrentado. E, ao mesmo tempo, nós ficamos assim, entramos no jogo político, de interesses. Né? Ah, fulano, ele já foi, né? Fez muita coisa, mas não é mais. Ah, esse que está, ele não, ó, acabou, mas esquece ele. Né? Pense em você, o que você tem como estratégia, o que você tem a oferecer, mas de fato, de forma verdadeira. Né? Vamos, né, nos fazer conceber ideias novas, não só no campo das ideias. No campo das ideias tem várias literaturas, né? Colocar as ideias como práticas. E como fazer isso? Temos que ter essa consciência de transformar. Mas não é só usar as palavras, meus amigos. Vocês estão vendo aí muita gente. Né? Olha, sinceramente, eu sou Clóvis Santarém, né? Eu tenho a luta de vida igual a vocês. Eu persigo os objetivos, eu vou de encontro aos objetivos. Eu sei que a vida é difícil, temos dificuldade, né? Não é fácil ultrapassar as barreiras, mas não desisto. E você também, meus amigos, minha amiga, meu amigo Fidelense, aonde você estiver, você sabe o que eu estou falando. Não podemos abaixar a cabeça. Se a gente abaixar a cabeça, eles vêm e nos sufocam. O poder que eu falo, esse poder que não tem nada a ver com a gente, né? Um poder de interesses. Vamos colocar, né? Vamos enxergar, vamos conversar, né? O que você tem, Clóvis Santarém, que pode nos dizer, nos guiar? Sim, isso é importante, uma pessoa que guie, mas uma pessoa aí sim, solidária com todas as demais, para esse processo de igualdade que nós estamos conversando aqui, né? Que todos tenham acesso o que é de bom e de melhor nessa vida, inclusive em São Fidélis. Ah, mas São Fidélis é muito complicado. Não, São Fidélis não é muito complicado. Nós podemos sair disso. É só confiar nas pessoas. E ver de fato para onde você está. Aquela pessoa que você está conversando quer te levar. Veja a verdade dessa pessoa. E quais são os horizontes. Então, olha só, o mundo, né, a vida, ela é feita de, né, logicamente, as pessoas, a existência humana. Mas imaginemos, por exemplo, São Fidélis tem 40 mil habitantes. Se nós não tivermos uma liderança, né, que tenha a mesma visão do povo e seja aquele referencial, nós não poderemos seguir. Na verdade, nós teremos que seguir esse referencial. Mas nós não podemos ficarmos nessa situação de que o líder também não sabe dirigir os nossos caminhos. Ele, em vez de fazer naquilo que né, o município precisa, o que as famílias precisam, ele também está perdido. Não, mas primeiro, uma coisa é certa: o dele é sagrado. Ele, na verdade, né, eu estou falando as pessoas que ficam quando adquirem esse poder. Eles não ficam, com certeza, na mesma situação, né, dos cidadãos do município que estão nesse estado de penúria. Isso nós podemos, cada um de nós sabe disso, né? A verdade é dura, é cruel, mas é verdade. Mas então, está certo isso? Não. Nós temos que ser líderes das pessoas, mas vamos sim guiar essas pessoas para o caminho, não o caminho que eu vou escolher para né, o líder. Vou escolher o caminho para que todos, né, tenham o mesmo alcance daquilo que vai trazer satisfação. Né? É essa projeção que nós temos que fazer e não podemos ficar batendo cabeça porque né,
os gestores não nos conduzem a lugar nenhum, e isso vai acontecer porque essa questão de escolher esse ou aquele que já, né, estão bem bem alinhados nada, meus amigos. Vamos enxergar o que ele tem, o que São Fidélis pode fazer a nível de população, a nível das pessoas, né? Todos os pontos de São Fidélis têm que serem melhorados, todas as questões de São Fidélis têm que ser melhoradas, não privilegiando este ou aquele setor, né? Ou este ou aquele lugar ali que vamos dizer, a parte de São Fidélis que seria melhor trabalhada. Não existe isso. Igualdade, pedimos, né? Clamamos. Os fidelenses querem a São Fidélis que seja revitalizada. Como a cidade poema, sim, nossa cidade de homens, né, inteligentes, poetas, trabalhadores. O fidelense não é um sujeito que foge da luta. Nós temos vários exemplos, né? Cada bairro, cada área rural, olha só o drama de cada família que nós estamos passando aí, e não estão vendo horizontes para seguirem. Temos que ter uma luz, e essa luz pode ser pessoas que saibam dizer abertamente para você a verdade. Pegar você e chamar, conversar e falar, olha, isso aqui é do interesse geral, não é do interesse pessoal, não é do interesse de somente alguns. Olha, meus amigos, esta é uma conversa sincera. Eu sei que eu tenho dificuldades, né? Principalmente de divulgar vídeos. Hoje o mundo é feito de divulgação através de redes sociais, mas eu aposto na minha verdade, na minha coerência, na minha lealdade, junto aos, ao povo de São Fidélis, aos cidadãos de São Fidélis. Não quero, né, estou usando esse espaço aqui, eu espero que essa divulgação seja multiplicada, que chegue às pessoas. E eu não vou, com certeza, não vou fazer. Eu sei que vocês podem até me criticar, alguns podem até me criticar. Hoje o mundo pede redes sociais. Pede redes sociais não tão somente, meus amigos. Você falar de frente com a pessoa, pessoalmente, dizer para ela e escutando os problemas dela, isso é que é necessário. Não fazer redes sociais com imagens bonitas, promessas, muitas promessas. Não vou falar que são promessas falsas. Promessas são promessas, né? Mas o que nós temos que dizer é ver a necessidade do cidadão, lá onde que ele está, aonde você está, meu amigo, minha amiga. Não é imagens bonitas. E também, vamos dizer, palavras bonitas. Eu tenho condições de falar palavras bonitas. Pode falar, eu gosto de falar palavras feias, porque isso faz parte da nossa, né, condição de indivíduos, né? Muitas palavras, né? Eu tenho, o que eu quero dizer é que eu tenho sabedoria. Eu sou sociólogo, eu sou professor, docente da área de segurança do trabalho, servidor público federal. Eu sei onde que eu estou pisando. Eu sei do que eu estou falando para vocês. Agora, me deixe falar com vocês. Deixa eu chegar até vocês, Fidelense. Nós precisamos disso. Ah, mas as redes sociais, você está muito mal nas redes sociais. Quer dizer, eu ia falar que eu não estou nem aí para as redes sociais. É lógico, as redes sociais é necessário, mas eu quero que o povo, né, chegue na rua e aperte a mão de Clóvis Santarém. Clóvis Santarém aperta a mão de todos, né? Sem diferenças. Igualdade para sempre, imediatamente. Anseios atingidos, conseguidos, se ainda não conseguimos, vamos em cima deles, tá bom? Fiquem na paz e obrigado mais uma vez por mais esse dia. Bom dia, até logo.